Este programa é um oferecimento PowerGames.com.br, uma loja virtual de games do Brasil, e Copag, diversão sem limites. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer para vocês Nosferatu, o card game de dedução e blefe que está sendo trazido para o Brasil pela Conclave Editora em sua segunda edição através do financiamento coletivo da Catarse. Nosferatu é um party game de 5 a 8 jogadores que traz um método de dedução através de descartes de cartas muito inteligente, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funcionam as regras rapidinho e logo vamos ver um gameplay de como que o jogo funciona. Eu volto daqui a pouco para falarmos um pouco mais sobre esse projeto que ainda está na Catarse. Nosferatu é um party game de dedução para 5 a 8 jogadores. Nesse jogo você poderá representar personagens clássicos da literatura como Renfield, o lacaio de Nosferatu, que juntos, no time da noite, ganharão a partida caso consigam dar 5 mordidas no pescoço das vítimas na mesa. Tá? Outros personagens, então, no jogo serão os caçadores de vampiros. Os caçadores de vampiros ganharão o jogo caso consiga enfiar a estaca ancestral no peito do sanguessuga príncipe da noite. O jogo acontece em vários turnos. No início do jogo, Renfield é o único que joga aberto. Ele então saberá a identidade, escolherá para quem distribuirá as cartas dos outros personagens, escondendo e infiltrando assim o mestre entre os caçadores. No início do jogo também, Renfield distribui 2 cartas para cada jogador. Essas cartas poderão ser noites. Caso uma dessas cartas chegue na mão de Renfield no final do turno, a noite fica mais longa, dando assim mais chances do vampiro do mestre morder o pescoço de suas vítimas. Ou um laboratório, caso sejam unânime e chegue depois no final do turno só laboratórios na mão de Renfield, ou seja, equipamentos, os caçadores terão direito a executar um ritual entre os 3 rituais que vamos explicar daqui a pouquinho, que vão ajudar, na verdade, os investigadores a descobrir a identidade do sanguessuga infiltrado entre nós. Ou outra carta poderá ser uma mordida, caso no final do turno Renfield tenha uma mordida na mão, ele então poderá dar essa carta para alguém e recolher uma carta de volta, ou seja, a pessoa perderá uma carta de sua mão, e assim que tiverem 5 cartas, 5 mordidas dessa sobre a mesa, Renfield e o Nosferatu ganham o jogo. E a outra é apenas uma fofoca, são rumores que simplesmente servem para atrapalhar a vida dos caçadores, impedindo que hajam sempre rituais unanimidade para se executar os rituais. No início da partida, então, Renfield escolhe quem será o primeiro jogador e entrega para ele a estaca ancestral. O turno será completo assim que der uma volta na mesa em sentido horário e parar novamente no primeiro jogador. Cada jogador no seu turno, então, terá 2 cartas na sua mão, né? E comprará mais 2. Ele, então, escolherá secretamente uma carta para descartar aberta, para que todos vejam, né, o que ele está descartando, se é um ritual, se é uma mordida, se é uma noite, né? E dará secretamente uma carta fechada para Renfield. No final do turno, Renfield vai abrir essas cartas e então a resolução do turno será executada. Mas assim que Renfield recebe uma carta que termina o turno do jogador, ele tem que saber se a noite é curta ou longa. Então ele tem aqui um relógio de noites que ele revela e enquanto estiver saindo noites, o turno continua rodando. O próximo jogador, então, ainda teria 2 cartas em sua mão, compraria mais 2. Daria uma carta, por exemplo, aberta, para que todos vejam que ele descartou uma mordida, e daria para Renfield uma carta fechada. Assim, Renfield, então, no final do turno, revelaria mais uma noite. Caso saia o amanhecer, a noite terminou, ou seja, o turno acabou, e apenas essas 2 cartas serão reveladas, podendo ter uma mordida, ou podendo ter uma noite, ou podendo já ser executado um ritual, ou nada acontece caso haja uma fofoca entre as cartas. Renfield então secretamente olha essas cartas e vê qual é a resolução do jogo. Mais uma vez, caso seja apenas rituais, ou seja, unânime, os jogadores terão a oportunidade de escolher um dos 3 rituais do jogo. Nessa primeira versão são apenas 3, na segunda versão serão 5 rituais. O jogador que tem a estaca ancestral é quem escolhe. Todos podem falar,
tá? Escolher juntos, mas que a palavra final é a do jogador principal, do primeiro jogador, ok? Ele então pode escolher um dos 3 rituais. O primeiro ritual, você pode escolher em qualquer ordem, na verdade, pode ser, por exemplo, revelar um dos personagens. Caso os caçadores escolham, né, quem tiver com a estaca escolha esse ritual, ele fecha a carta e Renfield deverá então revelar um dos personagens. Tá? Renfield que revele, atenção, não são os jogadores, ok? Mas assim ficará menor a quantidade de suspeitos na mesa. O segundo ritual poderá ser, por exemplo, uma noite, encurtar a noite, retirar uma daquelas cartas de noite do relógio, fazendo com que a noite seja mais curta, dando então menos oportunidade do vampiro atacar. E o terceiro ritual seria uma transfusão de sangue, que retira da frente de um jogador uma carta de mordida e retorna para ele retorna uma das suas 2 cartas de jogo. Ok? Assim que um ritual desse é usado, ele é virado. Você só poderá executar o ritual novamente depois que os 3 rituais já tiverem sido executados. Então todos eles estarão liberados novamente e poderão ser executados uma segunda vez. Na segunda versão que está sendo lançada, agora pela Conclave, serão 5 rituais e me parece que poderá ser feita apenas uma vez cada ritual. No final do turno, quando o Renfield revelar o relógio e for o amanhecer, o jogador que tiver a estaca ancestral na mão deverá então ter 2 opções. Ou ele simplesmente pega a estaca e passa para um outro jogador, que será o primeiro jogador do próximo turno, ou ele simplesmente enfia a estaca no peito de alguém. Se ele acertar e for o vampiro, os caçadores ganham a partida. Mas caso ele erre e enfie a estaca num caçador inocente, os caçadores perdem o jogo e Nosferatu e Renfield ganharam a partida. Mas ainda, se no final do turno Renfield revelar um relógio e ainda for noite, a estaca ancestral vem para a mão de Renfield e Renfield decidirá então quem será o primeiro jogador para o próximo turno. Então, galera, vamos começar a partida de Nosferatu, tá? Para quem não conhece, eu tenho na minha mesa Valber, Ana, Manso, Karen e Philip Milling. Um de nós vai ser o Nosferatu, tá? E é óbvio que eu vou ser o Renfield. Do you drink? Por que você tem que ser o Renfield? Wine. Por que você tem que ser o Renfield? Porque o jogo é meu. Bom, eu sou o Renfield e eu vou controlar então as cartas, tá? Vou mostrar pra vocês como que funciona. Então, um de vocês não... Olha pra lá, por favor. Não pode olhar pra cá que eu vou mostrar aqui, olha. Um deles vai ser o vampirão e os outros vão ser o Tennessee Hill, tá? Aqui, ó. Tinha que ter uma... Tennessee Hill. Não é o Tennessee Hill? Tennessee É o Hill, Trinity. você É o Trinity, Oi? ok? Oi? E Tinha que ter um um vai mocinho ser gostoso ali. um vampirão, tá bom? Então eu vou escolher Tinha, né? qual de vocês vai ser. Vamos lá, deixa eu embaralhar aqui direitinho. São 6 pessoas jogando. Eu tenho um O jogo pode palpite. ser jogado até Não é? quantas 6. pessoas? Até de Tá noite. escrito na caixa aí. Vamos dar uma olhada aqui. Vê aí na Vou jogar caixa como até que tá. de 5 a 8 pessoas. É. Tá? E eu sei, então, quem é o mestre. Ok? Como que o jogo acontece? Primeiro eu vou te dar 2 cartas para cada um. Tá? Opa. Ana. 2 cartas para cada um. Ok? E aqui eu montei o relógio já com 6 noites e 1 dia, um alvorecer, tá? O vampiro é o Millie. Tô entrando na vibe já. Vamos entrar na vibe. É isso mesmo, acaba com o jogo, porque se matar o errado, acaba agora. Eu Bom, tenho meu palpite. Eu tenho aqui a Eu estaca. também tenho meu ok? palpite. É você. Eu tenho a estaca que Estou eu vou enganada. então dar para a Aninha. A estaca diz quem começa primeiro Isso aí. E A quem- estaca diz quem começa e quem a depois jogar. você dá a ok? estacada, quem não dá. No início do jogo, então, a Ana vai comprar 2 cartas, que eu vou te dar, Aninha. É o manso. Obrigada. Agora é. Agora eu sei que é. Agora ela vai descartar uma aberta pra mim aqui. Vou deixar o Renfield aqui. Ela vai me dar uma aberta.
Que sangue bom. Bom, né? Sangue bom. É pra descobrir quem está bebendo vinho e quem está bebendo Nossa, sangue. sangue. E me dá uma aberta, que todo mundo vai ver, e uma fechada pro Renfield. Aberta. Uma aberta é uma fofoca. É um descarte E uma fechada do E Renfield. vai sair... que vai E ser vai alguma sair coisa. Dia! uma noite. É muito fácil. Ok. De horário, né? Manzo. Manzo, Então já é. compra duas. Quando o vampiro... Uma aberta e uma fechada. E vai sair uma Quando o noite. vampiro não tiver nenhuma carta pra descartar. Não é só isso. Se vocês jogarem bem e derem a estaca, por exemplo, para um vampiro, é a certeza de que ele não vai se revelar. Exatamente. Aí vocês vão fazer um Vendemos ritual. alho, só digo isso. Vendemos alho. Tem um patezinho de alho Comprou ali. duas? Comprou duas. Ela tem duas cartas aqui, olha só. Tem duas cartas ainda aí na sua mão, tá? E agora você vai me dar uma aberta e uma fechada. Ela deu uma mordida aberta. Mas que cínica. Cínica! Isso Cínica. não é assim mesmo, se chama A fechada. hipocrisia. Não. Estratégia. Fechada. O que um chama de estratégia, eu chamo de Tchan, tchan, hipocrisia. tchan, tchan. Continua a noite. Continua a noite. Caramba, cara, vai começar tudo de novo. Felipe Mille. Ai, eu tenho que ouvir isso ainda. Tem trilha sonora. É, rapaz. Embalos de Cadê o vamp à descarte? noite. Descarte aqui aberta. Uma Fofoca. fofoquinha aberta. E Renfield vai receber o quê? Ah, não. Ops. Renfield vai Uma receber uma fechada. E agora é Night. noite ainda. Caramba, cara. Tu embaralha muito bem essas noites de dia. Não tô falando Eu sério. acho Renfield, que não tem Renfield, dia aí. É o Renfield. Então. Me dá uma aberta, que é uma fofoca, e uma fechada pro Renfield. E foi uma noite. Como acabou o turno? Dá uma volta na mesa, tá? E ainda não foi aberto o dia. Chegou nela já? Já chegou nela, a estaca vai pro Renfield, ok? E o Renfield vai decidir quem é o próximo que vai receber a estaca no primeiro turno. E agora vamos resolver isto aqui, ok? Ai, meu Deus. Bom, é óbvio que eu tenho que embaralhar isso aqui, né? Eu tenho que embaralhar para vocês não terem noção do que é. Eu já vou dizer de antemão que Não não houve, temos é ritual. sério? Sério, não tivemos ritual. Não! Agora tivemos uma noite, a noite fica mais Ah, longa. caralho, cara. A noite ficou mais longa, Esse cara. vampiro não presta, velho. Vagabundo. É, e além disso, tá? Além disso, nós temos Uma mordida. ainda Analisando vocês. uma mordida Ué? para a Aninha. Eu? Aninha. Pô, de novo? Aninha tem a Alguém não entendeu a regra? uma mordida. Me descarta uma carta, por Não favor. entendeu as regras? Cara, mas eu não fiz nada. Ok, Você desculpa. foi mordida. Aberta Assim, ou fechada? sabe, a virgem. Fechada, fechada. Pode ser. Uma porque fechada, alguém não fez uma nada. fechada Para aqui. descartar, você Descartou pensou uma nisso? fechada. Quatro? Por que Pode eu? ser. Porque você foi mordida, Pode tá? ser. É, Porque essa pode pessoa ser. não tenha Ouvi aqui. outra carta para Pode descartar. ser, pode Não é ser sempre mesmo. assim. É, por exemplo, ele foi mordido também. Eu? Também. Caraca. Cara, que Não, olha só. Esse vampiro tem muito esse vampiro da Lapa. Tá pegando todo mundo. É isso? Uma glória agora. Cara, dois. Se você nunca Duas jogou mordidas Nosferatu, em uma noite. essa não é uma boa partida pra você aprender a jogar. Cara, Depois você você sabe, vai- Peraí, Tem alguém olha meio só. tonto aí. Não, ou é só então- que tem gente com ego, né? Corta. Quer ser vampiro de Corta. qualquer Que jeito. jeito. Quem é essa, cara? Na moral, olha só, vocês... Subir água ali mesmo. Olha só, deixa eu Uma explicar. noite, Vocês não eu ainda prestam. entendo que não tenho nenhuma outra carta. Agora, uma mordida. Vai ver que a pessoa tá com 4 mordidas na mão. Ah. Quais Não. E descartou um, não, descartou um não. boato. Ah lá, se vendeu. Esse... Ah, Só um vambora, boato, pode só se um vender. boato na mesa. Não, não é você. Eu acho que é pra Caralho, despistar. Você viu que eu devolvi um gossip pra mesa aberta? Mas Cara, ele é te deu você uma o mordida vampiro pra te já? chavar. Bom, De novo, cara? Não, 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 O não. que tem na mesa aí? é, realmente, isso foi Não, não interessante. pode. Isso foi interessante. Na moral, virou Blackjack. Eu vou começar a contar a carta de todo mundo. Mas isso é um jogo pra contar as cartas. Cara, É um jogo pra contar as cartas. Vamos lá. E vamos lá. Vambora. Vambora. Vamos lá. A estaca foi pra lá. Tá com Deixa eu quem vou merece. embaralhar. Vou embaralhar. Vou embaralhar. Vou embaralhar. Vou embaralhar de novo. Vou embaralhar de novo. Olha só.
Não embaralhou direito. Que é isso? É, Não barulho de- não. Não vi. Se é as noites? É. São as São noites? as noites, são as noites. As Banana de noites novo. separadas. Não vai passar em sol. Não tô vendo. Aí ele vai chegar no final do jogo e Eu dizer, "Ih, acho que o sol copo, ficou ali eu copo, dentro. eu copo, pronto. Foi, ok? Felipe tá com a estaca, então Felipe é o first player. Começa com ele o turno, ele comprou 2 cartas, me deu uma carta, Fofoca? uma fofoca, Fofoca, aberta, hein? Felipe deu uma Só fofoca. tem fofoqueiro. Fechada? e me dá fechada, Mário fofoca. uma carta fechada do Felipe, e foi no nosso reloginho, dia! Caralho! Olha, se bem Pega a que tivesse... estaca de metro agora. Pega a estaca de metro. Agora eu vou malandro. dizer uma coisa, se tivesse na outra rodada com 2 Vamos mordidas lá? e uma noite, ia ser Vamos lá? difícil, né? Temos ritual. E vocês desconfiando do moço. Pariu. Vocês desconfiando do moço. Não, assim, Olha. só um pequeno adendo assim. Só dá pra ter ritual se tivesse... Se a noite for a noite curta. sai muito rápido. Verdade. Se a Não, noite for curta. Não, se a noite for muito rápida. Que Com aí certeza. você pega 2, Exato. 3 caçadores e já Exato. tem. É. Se rodar tudo, não chega. Agora eu vou dizer assim, ó, É, então, ele isso até é tava boa. falando que quando ele fosse o primeiro jogador, ele nunca daria uma mordida. Exato. Não Isso é uma exclui- coisa assim, discutida Isso aqui não estratégia. exclui. Isso é né? estratégia, A é. gente tem que lembrar... Mas eu acho primeiro- difícil o vampiro dar um ritual também, né? Sei lá, olha. Vai curtir outra cara. Vai curtir outra Tá cara. bom. Agora a gente tem que lembrar que Eu na sou o outra Renfield, rodada eu não- teve já sei 3 quem é, cartas então- vampirescas. Teve uma noite e Olha 2 só. mordidas. Temos ritual. Deixa eu ver se tá pegando ritual. Tá. Temos ritual, então eles vão poder escolher um dos 3 rituais. Tá? Quem Eles vão poder escolhe? escolher. Quem escolhe é quem tá com a estaca. Vocês podem bater papo e tentar convencê-lo, mas a palavra final é a do Milling. É o quê? É perder uma Uma noite, delas né? é tirar uma noite do baralho, Tirar a ok? mordida. Outra, fazer uma transfusão, que é retirar a mordida de alguém e esse alguém compra uma carta de volta. Não sei, ainda faltam 5 mordidas, sei lá. E a outra é revelar um personagem. Renfield, eu Faltam 5 escolho. mordidas, mas tem 2 pessoas mordidas. É, Olha eu só. escolho. É. Você Faltam escolhe 3, o quê? sendo que um Eu é sou um o vampiro. Renfield. Então faltam 2. Se vocês metade da quiserem nossa que mordida. revele, quem escolhe é o Renfield. Tira uma noite. Bom, tira uma noite. Não, peraí. Tira uma noite, tirar eu acho que tem que tirar uma noite. Não, não vai Por que mudar você tá muito, defendendo não. a noite? Cara, Eu acho que tem que revelar alguém. muda pra caramba. Revela eu, pronto. Eu também Ah, não, acho. É, mas ele revelar que alguém? escolhe, né? É revelar alguém, Quem né? escolhe sou eu. É, por exemplo, ser. o Valber é um caçador. É, tá certo. É, ele vai revelar o Valber e acabou. Exatamente. Cara, tira uma noite. Tira uma noite? Ok, então tira uma noite do baralho. Beleza. A gente pega uma Você é noite, muito safada, ok? cara. Descarta. Que malandra, Caraca, cara. Ela dia manipula. não sei. Ela manipula manipula. muito, Ela cara. Só que agora é o seguinte. Vocês que acompanham a gente há um You're tempo, so Ela- wrong. revejam os jogos em qual a Karen está. Cupe. Cupe é um exemplo de manipulação a inferno, Cara, se não? pudesse, eu ia dizer, me revela. Me revela, me revela. Eu sou Kodak. Olha só. Kodak. Olha só, Kodak. Vamos fazer o seguinte. Você usar, então, uma noite. A noite acabou, ok? Não pode ser escolhido de novo. Só depois que tiver escolhido os 3 rituais, ok? E eu passo a estaca pra alguém. Você ou estaqueia alguém, se você já sabe, souber quem é o vampiro, ou você passa a estaca para quem vai ser o primeiro jogador. Olha a chance. Olha a chance de dar uma estacada em alguém. Eu tenho uma Pra sugestão. mim é um manso. Não, vocês sempre acham que sou eu. Isso sempre vale mais. Ah, eu acho assim. Eu vou dar a estaca pro vampiro pra ver o que ele vai fazer. Quem é? Quem é? Eu não posso Não, ele. ele. Eu sou um vampiro. Essas risadas são ótimas. Vampiro de... Ele ri de boca fechada. Isso é vampiro bicha. Tô esperando que tá na mesa, cara. Bom, então, olha só. O relógio eu já embaralhei, ok? Aí ele pode estaquear alguém? Não, né? Ele Só se sair o dia. Não, mas eu vou stalkear geral. É stalk. Stalkear, Right. stalkear não, estaquear. Eu tomei Vai, uma ô. mordida, peraí. Eu não fiz Vai no uma coisa, stalk. então. Você não descartou uma Eu não carta. descartei uma carta, deixa eu descartar. Deveria ter descartado, é. Eu não preciso ver porque eu sei que tem. Todo mundo já Que viu. bom, né? Todo mundo já viu também quando você virou. Ok. E então, uma aberta e uma fechada pro Renfield. Renfield. Momento tenso. Eu tô muito tenso com Oh, vocês, yeah. cara. Esse é um jogo Power Ele, Game. ele tá achando que vai se entregar. Uma noite aberta? Opa, sei. Ele quer que todo mundo acredite E que ele aí, não é a vampiro. noite mordida ali, Renfield, ó. vá.
Mordida ali. Vai, Rainfield. Entrega essa mensagem. Traga-me uma virgem. Dia. Vai ser difícil, mestre. Noite ainda. Vai. Ainda mais de noite. Ainda mais de noite. Ainda mais de noite. Nossa senhora. Um cachorro velho está bem. Tá bom. Uma mordida. Ó, descartou uma mordida aberta. Tem muita Todo mordida nessa mundo mão, quer hein? pagar de Tem santinho muita agora, mordida né, nessa mão. cara? E agora a noite continua. Ai, Damn it. Vamos lá. Felipe compra 2. Eu tô batendo nisso aqui, eu acho. Eu acho que eu tô batendo nisso aqui com a minha cabeça. aí. Fofoquinha. Eu- Brefador. O que tu, cara? Brefador. Que tu botou, cara? E a noite continua. Cadê a estaca? Tá aqui, né? Vai dar uma volta e termina aqui, né? Dudu. Caladas noite preta. Cara, de onde é isso? Noite preta. É daquela. É Da Vamp, Vamp. Vamp. É. Cara, você Vocês tinha estão idade velhos, na hein? Vamp? Vocês estão Cara, velhos, hein, cara? Ele Verdade, usou da 3 Vamp. vezes quando eu tinha 9 anos. Uma mordida aberta Por e isso que uma eu quero carta aquela. para Como é que era o Rainfield. nome da. Sério? Vamp Não, era eu vi muito Cláudio bom. Hanna. A Cláudio Hanna. noite- Desde Tava Vampiro é uma linda. bosta. Agora Vamp é muito bom. Vocês não tinham idade pra isso. Bota atenção aqui no Esperado. Olha É só, uma novela vídeo agora. show é- Opa. Oi? A noite continua. Hã? Aninha compra 2 cartas. Cadê o dia, cara? Vai chegar em mim, Cadê alguém o vai dia? sofrer. A noite é longa. Aninha, uma cartinha aberta. Uma fofoca e uma carta fechada pro Rainfield. E agora Você descartou uma chegou mordida. Sei. a noite Não, fui ainda. eu não. Como ainda é noite, Descartou o quê? a estaca é do Rainfield. Ok? Caramba, cara. Eu vou. Bem, não teremos ritual, Ah, sério? Que mas estranho. a noite não aumentou e ninguém foi mordido. Uma noite O neutra. vampiro estava sem mordida? O vampiro deve estar saciado, não deve Ou estar ele é com sede. burro? Bobão, Não, bobão, peidou bobão. mesmo. Ok, a estaca é de quem? Rainfield? É a estaca. Eu não sei. Não dá pra. Você já recebeu a estaca? Acho que nós pra- temos Eu uma vampira na mesa. Eu não recebi, não. pra Você Ana. pulou dele pra ele. É, tô certo. Vamos testar. Tá Ana. certo, não, é você. Eu? Por que eu? Não, é. Ah lá, Eu gosto da cara, eu gosto da cara, porque a cara ela é defensiva. decidida. Ela é decidida. Boca. A cara é Já vi, decidida. já vi tudo. Você não viu A nada. cara é decidida. Vamos Peraí, lá, deixa eu acabar o vamos lá. relógio. O relógio embaralhado. Quer revelar aí? Compra 2. Cara, então agora tem a estaca, ela é a primeira jogadora. Uma aberta, Karen. E é uma mordida aberta. Falsa. E é. Olha, vai ser o dia, hein? Cuidado, hein? Noite. Damn it. Reduzir a noite é muito importante, tá, galera? Pra dedução. A gente reduziu uma noite, né? Só que tem gente colocando noite pra caramba ainda. Vamos combinar. Uma fofoquinha. Porque, pelas contas, isso aqui... tem Felipe umas só duas coloca cartas a fofoca mais. aí, né? Deixa o cara, deixa o cara. Olha o dia. Yes! Vamos ver quem é você. Agora Agora o não pau veremos. está na mesa. Veremos! O pau está na mesa, veremos. Vamos ver? Olha lá, só, o Van que aconteceu. Helsing. Caraca. Entendam aqui, tá? Saiu o dia, apenas 2 cartas, apenas Karen e Felipe. Alguém vai dormir no sofá ou não? Voltamos no próximo episódio de Jack ou Estacador. Vamos ver. O que acontece? Vocês são muito dissimulados, né? Vocês são muito dissimulados. Bem, temos uma mordida. Aí, caraca! Filha do mamãe, cara! Eu sabia! Aquele... Cara! Ela vai matar o Rick! Eu vou morder o Valber, ok? Descarta uma Eu carta. tô chocado! Descarta uma carta. Eu só tenho uma coisa a dizer. chocado, Eu só tenho uma coisa a dizer. Ele tinha uma fofoca pra descartar. Ele poderia ter feito o contrário. Então é ele. Eu tenho uma coisa a Gente, dizer, você tá com a ele. estaca. Ele. Você tá com a estaca. Então eu estou com estaca, né? Será com a estaca? Vai estacar ele? Vou. O que acontece agora? Fudeu, você Se- ganhou, você ganhou. Se ele for um vampiro,
Os caçadores ganham. Se ele for um caçador, os caçadores perderam. Vamos ver quem é? Vocês perderam É. um vampiro na mesa. Eu não sei por que eu tô torcendo também. Então, galera, esse foi Nosferatu, um jogo de dedução e blefe. Bem, muito mais dedução do que blefe. Algumas pessoas aqui no meu grupo parece que não entenderam muito bem, tentaram blefar um pouco demais, e você viu que tivemos um turno com várias mordidas e noites e tal. Bom, olha só, é um jogo de dedução, galera, e é um jogo de trabalho em equipe. E a dedução do jogo, o mecanismo, na verdade, central disso é a distribuição correta da estaca ancestral. Por exemplo, se eu sou o Renfield e eu quero esconder o Nosferatu, eu no início do jogo eu vou dar a estaca para o jogador mais distante possível para dar tempo do turno acontecer e o Nosferatu conseguir infiltrar uma mordida no meio das cartas. Ou, se alguém já estiver ficando desconfiado do Nosferatu, é hora de repente dar a estaca diretamente para ele, para que ele prove a sua inocência, blefando ou descartando uma carta de uma mordida ou alguma coisa parecida, tá? É não correndo risco de ser exposto caso a noite seja muito curta e o amanhecer seja revelado. Bem, é uma estratégia de confiança que você vai ter que crescer aos poucos durante a mesa. Mas a verdade é que os turnos vão ficando cada vez mais tensos, as pessoas vão ficando cada vez mais desconfiadas uma das outras, e isso é extremamente divertido, galera. Olha, é um jogo que está em financiamento coletivo na Catarse, tem mais uns 20 dias, se eu não me engano, a produção está maravilhosa, está sendo feita na Alemanha, mas é um jogo que está chegando com um preço muito legal, se eu não me engano, R$60, vale a pena você ter na sua coleção. Os links estão todos aqui embaixo, inclusive vou colocar o link também do vídeo do Igor Knop também, ele fez um gameplay com a galera da própria Conclave Editora, tá um pouco menos doido do que o nosso, ok? E se você tem alguma dúvida, escreve pra gente. Se você curtiu nosso vídeo, dá um like ali embaixo, assine nosso canal. Voltamos com mais novidades em breve. Tchau, tchau, galera!